Olá, eu sou a Liliana Janicas, sou nutricionista e hoje estou aqui para gravar este pequeno vídeo para te para te dar aqui algumas dicas de como manter o peso agora no verão. Para algumas pessoas esta é a época do verão, das férias, da praia, alguns petiscos às vezes ao final do dia, é uma época mais desafiante e há pessoas que aumentam de peso. E há pessoas que muitas vezes estão a fazer um plano de emagrecimento e nesta altura também das férias têm aqui alguma dificuldade em manter o peso. Mas o que é que se sabe? Há pessoas que estão extremamente focadas e comprometidas em obter resultados e até aproveitam mesmo a época das férias para fazer tudo mais certinho e conseguirem também aqui ter resultados e emagrecer. Então, o que é que eu hoje, quais são as dicas que eu tenho aqui que eu preparei para te dar? Algumas para tu conseguires então manter o peso ou até emagrecer, se for esse o teu objetivo. Então, começa o dia, de preferência sempre com um bom copo de água, está bem? Tenta ao longo do dia beber 1,5 litro, 2 litros de água por dia e uma dica é começa um dia com um bom copo de água. E esta dica ou esta ideia é para manter, não é para fazer agora nas férias, é para começar, por exemplo, agora quem ainda não tem esse hábito e depois manter esta dica aqui ao longo da semana, ao longo dos meses, ao longo aqui da vida, digamos assim. Depois, tenta ser o mais ativo possível, tá bem? Esta dica também é muito importante porque nós hoje em dia estamos todos muito, ou a maioria de nós, sedentários, não é? Acabamos por nos mexer aqui muito pouco e muitas vezes passamos o dia também sentados. Então aproveita as férias para caminhar. Caminha na praia, caminha ao final do dia, caminha pela manhã, por exemplo, na natureza, se for possível. Se não conseguires caminhar e se conseguires, por exemplo, andar de bicicleta, também é uma ideia. Nadar, aproveitar também a praia ou a piscina, se for o caso disso, para nadar. Portanto, tentar ter aqui alguma atividade física e mesmo que a pessoa não consiga fazer uma caminhada, por exemplo, de 45 minutos, 1 hora, pode aproveitar às vezes pequeninos passeios, não é? 10 ou 15 minutos para um lado, 10 a 15 minutos às vezes para o outro e no final do dia conseguiu andar ali 1 hora, está bem? Portanto, outra dica importante é porque além dos benefícios do exercício físico, o teu metabolismo também fica mais ativo e tu tens sempre aqui um gasto energético superior, além de todos os benefícios a nível da saúde que a atividade física, não é? Que o exercício também nos proporciona. Portanto, ser mais ativo. Depois, outra dica, abusa das saladas e abusa dos legumes. Então, vegetais sempre, no almoço e no jantar, ok? Vantagens dos vegetais, portanto, dão-nos vitaminas, dão minerais, dão fibra, dão antioxidantes, são ótimos para a saúde e ainda por cima têm poucas calorias. Portanto, uma boa salada no almoço ou uma boa salada no jantar, ou vegetais, legumes cozidos, salteados, esparregado, legumes no forno, portanto, estufadinho de legumes. A ideia aqui é ter aqui alguma até originalidade e variar ao máximo, está bem? Mas aproveita e vinga-te aqui nas saladas, agora que no verão sabe muito bem, até ou com grelhados, ou também evitar depois aqui também os pratos mais calóricos, não é? Portanto, os fritos, os guisados, ter algum cuidado com aquelas comidas todas misturadas, tipo pizzas, lasanhas. Pronto, se realmente o objetivo for emagrecer, então tentar ao máximo minimizar aqui estas refeições, está bem? Outra dica, limitar os excessos. O que é que isto quer dizer? Portanto, às vezes a pessoa não resiste ou tem muita dificuldade a resistir à bolinha de Berlim na praia. Ok, faz uma vez por semana, 2 no máximo, está bem? Limita os excessos. Se fizer a bola de Berlim já não vai fazer outro excesso mais calórico. Portanto, é uma questão de escolha, está bem? Escolher 1 ou 2 excessos que a pessoa gosta muito e faz na semana. Pronto, isto é uma opção. Geralmente a pessoa já abre ali uma exceção, mas consegue ter resultados na mesma porque limita os excessos. Muito cuidado que aquele nosso pensamento é só hoje um bocadinho, não faz mal, porque depois a pessoa é um bocadinho um dia, um bocadinho outro, e depois às vezes chega ao final da semana e diz assim, não percebi, eu fiz tudo mais ou menos, mas não tenho resultados. Pronto, e muitas vezes o não haver resultados tem a ver com estes pequeninos excessos que se vão abrindo aqui ao longo da semana, está bem? Outra dica que eu gosto muito é andar prevenido. O que é isto, andar prevenido? É a pessoa preparar em casa pequenos snacks para levar para a praia ou para a piscina, por exemplo, ou se a pessoa vai fazer um piquenique, tenta arranjar aqui snacks saudáveis e menos calóricos. Exemplos, uma fruta, iogurte, um ovo cozido,
um punhado, por exemplo, de frutos secos, de nozes, amêndoas, avelãs, aquelas galetes de milho ou de arroz ou de multissereais também são pouco calóricas. As marinheiras também há quem prefira 2 ou 3, às vezes num lanche, por exemplo, com queijo fresco ou com queijinho light. Portanto, arranjares aqui as latinas que também agora daquelas só têm 10 calorias. Portanto, ter aqui vários snacks que sejam fáceis da pessoa comer no intervalo, isto para quê? Para também não chegar à hora da refeição com muita fome, não é? Porque nós depois, quando não comemos nada muitas vezes durante a tarde, o que acontece é que quando vamos jantar estamos cheios de fome e começamos logo a petiscar. Portanto, ter este cuidado também ajuda bastante. Depois, no início da refeição, se conseguir às vezes ter até uma sopa, se conseguir ter uma sopa de legumes, não é? Sem batata, fantástico, a pessoa come logo a sopa primeiro. Se não, às vezes até há quem inicie a refeição logo com uma salada, quando a pessoa está com muita fome, às vezes o comer ali uma salada ou uns legumes salteados ou assim, ajuda também a controlar ali mais um bocadinho o apetite, ok? Em relação aos gelados, também me perguntam, é assim, em relação aos gelados, há gelados mais calóricos e há gelados menos calóricos, não é? Há gelados que têm mais gordura e mais açúcar, têm leite condensado, têm natas e há aqueles gelados agora também, até há uns mais vegetarianos, há outros que têm realmente menos calorias. Então é assim, estes gelados que têm na casa das 100 calorias, tipo os Soleres, por exemplo, da Olá, ao longo da semana, se a pessoa ingerir também 2 gelados destes, não vai fazer a diferença desde que consiga depois cumprir com o plano, ok? Portanto, uma dica é, se gostares destes gelados, pode ser uma opção às vezes, quando todas as pessoas vão comer um gelado, então às vezes se gostares dos Soleres, por exemplo, ou do EPA, é o EPA, não é? E o Aviofis Limão, pronto, estes gelados assim um bocadinho menos calóricos também ajuda que tenha na casa das 100 calorias. Cuidado também com os sumos de fruta. No verão há pessoas que bebem muitos sumos de fruta, está bem? Portanto, cuidado, não quer dizer que a pessoa nunca beba, mas limitar os sumos de fruta, porque os sumos de fruta geralmente também têm sempre 2 ou 3 frutas e, portanto, cuidado. E evitar principalmente refrigerantes e as bebidas alcoólicas. Pronto, as bebidas alcoólicas também ter muito cuidado no verão, porque às vezes a cerveja, o gin, mais um ou outro copo de vinho, portanto, tudo somado, às vezes tem na casa das 150 calorias, 200 por copo, e conta, não é? No fundo, o álcool, 1 grama de álcool são 7 calorias e, portanto, conta, está bem? Muito cuidado às vezes com as festinhas, agora há menos este ano, mas pronto, e aqui também com as bebidas. E aqui para terminar, também já estamos aqui em 7 minutos e quase 8, então para terminar, o que é que eu te posso dar mais aqui? Uma dica: manter o foco na saúde e no bem-estar e no objetivo. Portanto, se o objetivo for emagrecer, não é não estar a pensar, agora tenho que seguir isto e não posso comer aquilo, mas pensar, não, o que é melhor para mim, o que é mais saudável, como é que eu consigo ter mais resultados, está bem? O facto de nós termos o foco na nossa saúde, no nosso bem-estar e nos nossos objetivos ajuda muito, está bem? Não separar os alimentos em posso e em não posso, mas perceber no fundo o que é mais saudável, o que é menos saudável, o que é mais calórico, menos calórico, porque às vezes há alimentos, por exemplo, a fruta é um alimento saudável, não é? Mas também, se nós ingerimos muita fruta, também muitas vezes os resultados já não vão ser os melhores, não é? Há pessoas que já têm engordado porque realmente comem muita fruta. E, portanto, o equilíbrio e a moderação são as palavras-chave. Para algumas pessoas são mais fáceis de aplicar, para outras já percebi que a parte aqui do equilíbrio e da moderação é sempre um bocadinho mais complicado, mas é algo que se consegue, está bem? Portanto, muita força, um bom verão, umas boas férias se for o caso disso, aproveita para desfrutar, passeia, lê um livro, faz coisas diferentes, está com a família, conversa, tira o foco até às vezes só da alimentação e arranjar aqui outras atividades que também ajudam, dão bem-estar e sabem também no fundo muito, muito bem, está bem? Então vá, boas férias!